Projeção astral, vida real e sonhos. Qual que é a diferença entre eles? E afinal, o que define que isso é uma realidade, isso é uma coisa palpável, né? A projeção astral ou projeção da consciência é alguma coisa que parece ser viagem para quem nunca fez, para quem nunca teve, por exemplo, um sonho realista, né? Que também parece projeção, mas não é exatamente isso. Na projeção astral, a gente tem uma consciência de que está dentro de um sonho, de que está dentro de um ambiente que não é real, digamos assim, né? Dentro daquela concepção, daquele conceito nosso de dia a dia. Bom, eu levantei, estou acordado, então eu estou na realidade. Esse conceito de realidade é uma coisa que é pré-concebida e a gente aceita quando é pequeno, porque na cabeça da criança, aqueles monstros das histórias ou alguma coisa que acontece no desenho animado faz parte da realidade como um todo, né? A coisa imaginativa dos sonhos, etc., né? Também faz parte. Aquele monstro dos sonhos, por exemplo, pode aparecer embaixo da cama, né? Então essa ideia de que a realidade é só aqui foi meio que fabricada pra gente, a gente aceitou isso quando criança, legal, então isso é a realidade, bacana. Mas quando a gente está sonhando também, para quem já teve um sonho hiperrealista, sabe que aquele sonho ele é visceral às vezes, né? A gente tem emoções dentro de um sonho, a gente tem a sensação de tempo do sonho, né? De ter sonhos, por exemplo, em uma noite parece que passaram alguns dias de sonho, né? Então essa noção de eu estou aqui neste tempo, neste lugar, às vezes com uma outra personalidade, inclusive, é o que faz o sonho ser realmente visceral. E quando a gente percebe que está no sonho, é que é a diferença entre realidade e sonho e projeção astral ou projeção da consciência. Ok, eu estou num sonho e desperto naquele sonho. Ah, eu estou sonhando, olha que interessante, olha que legal. E aí, dentro daquele sonho, eu consigo desenvolver coisas, por exemplo, eu consigo caminhar no ambiente, eu consigo observar os horizontes, eu consigo olhar para um lado e para o outro como se eu tivesse acordado, né? E eu consigo saber então que eu sou eu e aquilo é um sonho, né? E eu posso ter experiências sensoriais também. Não só a noção, por exemplo, de distância, não só o visual, não só a audição, mas também o olfato, paladar e tato, que são mais difíceis. Esses são, assim, digamos assim, os top da experiência astral mesmo. Por que isso? Porque o estar imerso num ambiente, entre aspas, não real, nubla um pouquinho, ele tampa um pouquinho a facilidade de percepção da interação como um todo. Então, às vezes, a gente pega num objeto e a gente está vendo que está pegando no objeto, mas a gente não está sentindo o tato realmente. Mas quando a gente sente o tato, significa que a gente está tendo presença dentro daquela projeção astral. Da mesma forma que quando a vivência do sonho é visceral, a gente está tendo mais presença dentro daquele sonho, embora a gente não esteja com a percepção de que aquilo é um sonho e de que nós somos nós como nós somos no acordado, né, no estado acordado. E aí acontece algumas misturas. Então, por exemplo, num sonho eu posso estar vivendo uma história como se eu fosse aquele personagem, como se aquilo fosse realmente visceral, mas aquilo sou eu, né? Só que não sou eu do acordado. Isso existe, isso não precisa ter confusão, não vou entrar muito a fundo nisso agora, tá? Mas a gente pode assumir outras personalidades sim, né? Inclusive personalidades diferentes do que a gente é no dia a dia, mas principalmente a gente pode assumir a personalidade que a gente mais verdadeiramente é, né? Que é uma
personalidade de consciência maior. A gente está mais próximo ao que a gente consciencialmente realmente está, né? O estágio consciencial que durante a vida acordado, ou durante os sonhos, ou até durante uma projeção astral, não é exatamente clara, né? Mas a gente se percebe lá. Então, por exemplo, você pode começar a sonhar alguma coisa ou a ter uma projeção e falar: uau, eu já tive aqui, eu lembro que eu já tive aqui, sabe? Então, isso é muito legal, muito interessante quando a gente lembra de amanhã, né? Nossa, eu já tive lá, é mesmo, que bacana, né? Então, a gente vê que existe uma consciência que a gente é no estar desperto durante o dia. Existe uma consciência um pouco maior do que essa, que a gente está por trás, digamos assim, da consciência do dia a dia. E existem personalidades que a gente pode assumir, ou consciências que a gente pode assumir durante os sonhos. E existe também a consciência que a gente pode assumir, que pode ser tanto a cotidiana quanto aquela um pouco mais expandida durante uma projeção astral ou uma projeção consciencial. E com isso a gente desenvolve inúmeras histórias, né? E daí, só para tornar essa salada mais palatável e mais interessante, né, a imaginação também é alguma coisa que se aproxima muito da realidade, né? O nosso corpo físico responde aos sonhos, responde à projeção astral, responde à vida no cotidiano, diário mesmo, e responde também à imaginação, o que significa que tudo isso transcorre num ambiente mental que está interligado com esse ambiente físico, que a gente chama de físico, na verdade, né? E também com o ambiente emocional como um todo. Tudo isso se mistura dentro de alguma coisa que eu chamo de campo mental, né? Toda a vida, em todas as dimensões, em todos os universos, vamos dizer assim, transcorre dentro de um ambiente mental, né? E por isso está tão correlacionado, né? Do físico para o emocional, para o psicológico, para o imaginativo, né? E tudo isso gera no nosso corpo físico respostas que são palpáveis, que a gente vê, né? Que, por exemplo, um suor de manhã depois de um sonho que pode ter acelerado um pouquinho as coisas, né? Ou o mesmo suor, a mesma sensação depois de ter tido um ataque de ansiedade de alguma coisa. Então, essas sensações dizem que tanto no despertado do cotidiano, quanto na imaginação, quanto no sonho, quanto na projeção astral, quanto na rememoração de coisas do passado ou de projeções para o futuro, tudo isso é imaginativo, né? E a gente deve ter a atenção de estar presente para saber o que é que a gente está gerando de benefícios ou de malefícios para o que está na nossa vida cotidiana, né, que vai ser o extrato do que o nosso corpo está naquele momento, nossas emoções estão naquele momento, e principalmente o nosso psicológico, né? E isso tudo está interligado, é uma psicossomatização até numa forma mais avançada. É mais do que uma psicossomatização, né? É uma, vamos chamar assim, de uma imaginação, né, que soma a todos os outros níveis, psicológico, emocional e físico. E tudo isso é a grande experiência espiritual que a gente vive nessa dia a dia, nessa vida. Grande abraço, tudo de bom, até a próxima. Manda teu comentário do que você acha disso ou de alguma experiência que você já teve, viu? E se não tiver inscrito no canal, inscreve-se aí, dá o joinha que ajuda. Abraço.